Vamos falar sobre a busca dos dirigentes do Flamengo por jogadores na Europa. O Bruno Braz é o nosso repórter. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que é a junção. Você é a junção dos dois, só agora que eu me liguei nisso, hein, ô Braz? Exatamente. Né? Mas não sou parente de nenhum deles. Não, mas você tem que ter alguma coisa, não é possível. Você tem Não que eu saiba. O próprio Marcos Braz já me perguntou uma vez, mas eu falei, o que eu saiba não. A gente tem que puxar a árvore genealógica ali, né? Pô, a gente tem o repórter que é a união dos dois nomes dos principais dirigentes do futebol do Flamengo. Eu acabei de me dar conta disso. Bruno Braz é o Bruno Spindel com o Marcos Braz. Não tem pessoa melhor para a gente conversar agora sobre o mercado da bola. Mas não estou na Europa, infelizmente, como eles. Exatamente. Mas você está no Rio de Janeiro, que também, convenhamos, não é nada mal. Aliás, muito pelo contrário, é excelente. Ô Braz, a gente viu a entrevista coletiva dos dois, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, desse Flamengo que está no mercado da bola. Depois a gente até passa o pente fino de novo. Semana passada a gente fez esse trabalho aqui com a Luísa. Mas a notícia do momento é a viagem do Bruno Braz, que é o nosso repórter, ele está por aqui. O Bruno Spindel e o Marcos Braz indo para a Europa com o objetivo de trazer reforços para o Flamengo. Um desses alvos é o Luiz Henrique, o outro é o Vinha. O Tite deve ter conversado com a comissão técnica e com o departamento de futebol para pedir também outros nomes. Mas esses são os dois alvos principais, o Luiz Henrique e o Vinha, o Braz? Exatamente. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles já adotaram essa tática em outras vezes, outras oportunidades, outras janelas de transferência, de quando a coisa está um pouco ali difícil, as conversas estão um pouco emperradas, eles partem para o olho no olho, né? Então, eles pegam um avião e vão fazer as tratativas de olho no olho e eles entendem que se faz necessário isso, tanto no caso do Vinha quanto no caso do Luiz Henrique, dois jogadores aprovados pelo Tite, né? Que o Tite gostaria de contar, e são negociações consideradas difíceis, né? Porque os clubes têm feito uma pedida inicial alta. A gente tem a informação até que o Flamengo está disposto a esticar um pouco essa corda em relação às propostas que foram feitas inicialmente, mas não a tal ponto de como os clubes desejam inicialmente. Mas isso vai ter que ser na base da conversa. Eu acho que o Flamengo, esticando essa corda aí, tem chances bem consideráveis aí de concretizar essas duas contratações. Tanto o Luiz Henrique quanto o Vinha, você se refere? Exatamente. Eu acredito até que, inclusive, com o Vinha, embora seja uma negociação envolvendo ali 3 pontas ali, né? Porque ele pertence à Roma, mas ele está emprestado ao Sassuolo, sendo que o contrato de empréstimo dele com o Sassuolo é até o meio do ano. Mas, embora tenham 3 pontas, é uma negociação que eu acredito que seja até um pouco mais fácil de se concretizar, porque os valores aí já estão próximos, por exemplo, do que a Roma, né, que é o clube que detém os direitos dele, é próximo do que a Roma deseja. Então, eu acho que o Flamengo fica próximo desse reforço com o Vinha. O Vinha já está convencido que seria interessante ele voltar ao Brasil e defender o Flamengo, um clube que está sempre aí brigando por títulos, né? Ele que jogou no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras, então teve essa experiência de jogar por um clube que briga por títulos no Brasil. E no Flamengo, embora o Flamengo tenha sido campeão de nenhum torneio em 2023, disputou ali todos, ali está sempre disputando, então ele sabe que vai chegar por um elenco forte. Eu acredito que essa negociação fique um pouquinho mais simples com a saída dos dirigentes para lá. A do Luiz Henrique, o Flamengo ele adota primeiramente, ele adota uma estratégia inicial de tentar. O Bet, né, que é o clube do Luiz Henrique, ele, em tese, ele quer fazer o negócio somente por venda. E aí ele pede 18 milhões de euros. Só que a estratégia inicial do Flamengo, e o Flamengo tem uma expectativa de repente, convencer os espanhóis, é de fazer um empréstimo, já pagando um valor por esse empréstimo, e aí, em caso do Flamengo comprar o jogador, esse valor do empréstimo seria abatido do valor total da compra, né? Questão de negociação. Vamos ver quem tem mais garrafas para vender, né? Estratégia interessante do Flamengo para você pelo menos compensar o valor pago pelo empréstimo num abatimento depois ali na frente, caso fique com o jogador de forma definitiva. O pessoal aqui no nosso chat já está perguntando sobre o Vinha, a Maria, a Yasmin e o Davi estão perguntando sobre o Matias Vinha. A gente já detalha com mais profundidade nesse caso. O Braz já deu uma primeira introdução. Ainda sobre o Luiz Henrique, o Braz, o Alexandre Araújo, o nosso Lucas Mussetti, a nossa dupla de repórteres,
trazem uma reportagem hoje de que o Flamengo vai para cima do Luiz Henrique, enquanto o Corinthians deu uma recuada no negócio. O Flamengo, o Corinthians e o Fluminense sempre foram os interessados aí recentes no jogador. Ele é cria do Fluminense, cria de Xerém, e nessa tentativa pela Europa, nesse tour dos dois dirigentes principais do Flamengo, eles admitem que negociações são difíceis. O Luiz Henrique até era considerado mais distante há algum tempo. Isso melhorou, nos últimos dias, esse status? Pois é, melhorou. Melhorou porque tiveram várias fases, né? Essa situação do Luiz Henrique. Primeiro, ele tinha um pouco de receio por ter sido cria de Xerém, por diversas vezes já ter declarado ser tricolor mesmo de coração. Mas, enfim, é futebol, a situação que o Flamengo oferece é interessante para o jogador. Então, assim, por parte do jogador, ele já está convencido que pode ser legal aí voltar para o Brasil e atuar para o Flamengo. Durante um tempo, o Fluminense também tentou, né, como você bem colocou, só que as condições financeiras apresentadas não foram compatíveis, aí o Fluminense acabou recuando. O mesmo ocorre aí, ao que parece, no Corinthians, né, através da declaração do seu próprio presidente, dizendo que não vai entrar por leilão, né? Hoje em dia fica um pouco complicado o Corinthians assim disputar financeiramente o jogador com o Flamengo, assim, né? Então ele sabe que o Flamengo entrou de cabeça no negócio, inclusive está disposto aí a oferecer um bom valor, pelo menos por empréstimo aí do Luiz Henrique. Então o cenário foi mudando e foi ficando favorável ao Flamengo, né? O Flamengo adotando aí um pouco de paciência, né? Que o Marcos Braz costuma usar o termo gelo no sangue. Está usando gelo no sangue de novo. Agora é gelo no sangue, diretamente ali no olho no olho ali com os espanhóis, né? Para trazer aquela tentativa de convencimento, né, cara a cara, o que faz diferença. Aliás, inclusive, foi noticiado que os dirigentes do Flamengo foram orientados nesse sentido, né, de para avançar na negociação, fazer essas reuniões cara a cara, ao vivo, pessoalmente, porque aumenta o poder de convencimento. Exatamente. E assim, tem um outro detalhe também, o fato do Flamengo aí ir para cima mesmo do Luiz Henrique é porque o Tite, né, na leitura dele de formação de elenco e pensando já no time para a temporada, ele entende que ainda precisa de mais um jogador ali na ponta direita, que hoje em dia ele tem ali o Luiz Araújo, e ele acha que com a chegada do Luiz Henrique ele fica com duas boas opções aí e fica com um setor forte ali nesse sentido, né? Ainda em cima dessa reportagem, para você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal do All Sport. Primeira meta de likes, tranquila, tá? 250 likes, temos quase 300 aparelhos conectados, vocês nos ajudam nessa meta. O Sou Flamengo está por aqui, o Luiz Fernando Braga perguntando quem, além do Léo Ortiz, do Vinha e do Luiz Henrique, pode vir ao Flamengo e como estão as negociações. O Sou Flamengo está dizendo que parece que pode ter mais um jogador na Espanha, que o Brasil está negociando em segredo. A Kathleen quer saber se o Léo Ortiz vem ou não para o Flamengo. O Ed Vargas e o Kaique Garcia também participando conosco por aqui. Pode ser que tenha mais nomes guardados a 7 chaves e o Flamengo não vai querer revelar, né, Brás? Pois é. Pode ser que ele volte na bagagem aí mais um presentinho e surpresa. Um excesso de bagagem. Para a torcida, exatamente. Mas, assim, os 3 nomes que a diretoria confirma o interesse é o Vinha e o Luiz Henrique, que estão na Europa, e o Léo Ortiz no Red Bull Bragantino. O Flamengo, sim, ainda tem interesse nele. Mas o Red Bull Bragantino tem jogado bem duro com o Flamengo na pedida, assim, né? Está pedindo praticamente o dobro do que o Flamengo ofereceu, que já é muito. O Flamengo ofereceu cerca de 6 milhões e o Red Bull a princípio pede 12. O negócio continua. Ao que parece, o Léo Ortiz nem está ainda treinando com o grupo, né? Ele está afastado enquanto não fica definida a situação. O Red Bull ele conta com o jogador. Inclusive, fez uma proposta de renovação, mas a situação ainda está nesse impasse. O Flamengo ainda quer sim e trata esse setor, no caso a zaga, como uma das prioridades. Assim, né? E até o Flamengo deixa claro que assim, as 2 posições prioritárias são a lateral esquerda e a zaga, porque, como a gente bem lembra, saíram aí no final do ano o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz, se aposentou o Felipe Luiz. E, no caso da lateral esquerda, fica até uma necessidade maior, porque, assim, em tese, o Tite tem apenas o Ayrton Lucas. Vindo o Vinha ali, fica com 2 opções muito interessantes, né? Estilos de jogo diferentes, e aí o Tite, é um treinador muito experiente, vai saber utilizar esses 2 aí
dependendo do adversário, dos esquemas táticos, enfim. Fica interessante, né, essas duas opções assim, diferentes de estilo de jogo, né?